vai falar de problemas cardíacos que podem aumentar agora no inverno que está se aproximando. A gente está no outono, mas a gente já notou que o clima está esfriando devagarinho e o inverno que está chegando. Você sabe por quê que esses problemas cardíacos podem ficar ainda mais sérios e mais perigosos? Quem vai contar tudo é o cardiologista, Dr. Marcelo Cantarelli. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Você, Prazer em revê-lo. Seja bem-vindo ao nosso Você Bonita. E esse é um assunto, poxa, tão importante que muitas vezes a gente acaba deixando escapar aí e as pessoas devem se preocupar em muito, porque hoje os ataques cardíacos, né, ainda são, é considerado com um índice muito alto, com mais mortes até do que o próprio câncer, né? As pessoas hoje morrem mais do coração do que qualquer outra coisa no mundo. É mais ou menos isso? Exato, é isso mesmo. Na verdade, o infarto do miocárdio, que é a morte pelo ataque cardíaco, ele acomete aproximadamente 18 milhões de pessoas no planeta Terra. Uau! Então, se você pensar, uma vez por ano, desaparece do planeta uma São Paulo, uma grande São Paulo, né? É, muita coisa. Então é muita gente, quer dizer, no Brasil estima-se mais ou menos 80 mil óbitos por infarto por ano. Isso é uma pessoa a cada 5 minutos. Tá. É uma estratégia muito terrível, quer dizer, essa estatística, na verdade, e isso é muito sazonal, ou seja, o que é isso? Varia de acordo com os meses do ano. Então, o inverno, onde é mais você... perigoso? Exatamente. A gente se preocupa mais com gripe no inverno, doenças respiratórias, mas o infarto e as doenças cardiovasculares, elas também aumentam nas estações frias, ou seja, nessa época do ano agora e em janeiro, dezembro, no hemisfério norte. Então, as duas coisas caminham juntas e é isso que a gente não se atenta para o detalhe. E por que no inverno a gente tem que ficar mais atento mesmo aos infartos e esses problemas cardiovasculares? O que ocorre é uma relação direta com a temperatura. No frio, o nosso corpo se contrai para guardar calor. Dessa forma, o calibre dos vasos sanguíneos, eles também se contraem, os vasos ficam reduzidos e eles ofertam menos sangue para os músculos, justamente para poder aumentar a temperatura interna do corpo, dos órgãos mais nobres. E esses vasos mais contraídos, eles reduzem a irrigação sanguínea. Se no coração você já tiver alguma obstrução em alguma coronária e não sabe, isso pode ser um fator que vai piorar ou vai aumentar a chance de você ter um infarto do miocárdio. Tá. Então, esse é um fator. O outro fator no inverno é que, durante a atividade física, o coração é mais exigido. No inverno? Isso em qualquer situação, mas no inverno o que acontece se você fizer uma atividade física correndo, por exemplo, numa temperatura fria? Essa questão da vasoconstrição das artérias, aliado ao esforço físico, onde o coração é mais exigido, então você vai estar exigindo mais do teu coração numa situação em que talvez ele não esteja recebendo sangue adequadamente. Então aumenta a chance de infarto nessa situação. Tá. A outra coisa relacionada ao frio é a própria gripe. A imunidade já está mais baixa. Além da imunidade, a gripe, quer dizer, o vírus de influenza e tudo mais, esses vírus respiratórios, eles podem também afetar, isso realmente é muito raro, a gente tem que colocar isso, o músculo do coração, produzindo uma doença chamada miocardite, que é uma inflamação do músculo, que pode enfraquecer o coração, levando a insuficiência cardíaca. Mas o que é mais frequente é o infarto do miocárdio ser desencadeado após um surto de gripe. Tá. Isso, já foram feitos vários trabalhos, os mais importantes na Inglaterra e Estados Unidos, isso estatisticamente comprovado, que após um episódio de gripe, a pessoa fica mais suscetível a ter o infarto do miocárdio se ela tiver uma doença coronariana estabelecida. Entendi, já alguns problemas, já tiver apresentado algum problema cardíaco. Exatamente. Então, é muito importante a gente ter esses conhecimentos. Agora, você citou atividade física. A gente sabe que a atividade física é importante, né? Também para quem quer perder peso, para manter a saúde, que a atividade física faz muito bem. Quais seriam os exercícios mais perigosos e que deveriam ser mais controlados ou que a gente tem que se atentar um pouco mais, pelo menos agora no inverno, pensando nesses problemas do coração? Tem alguns exercícios específicos que podem aumentar demais essa frequência cardíaca e tornar aí a atividade física
contraditória, né? Sim. É muito importante isso que você falou, Carol, porque a atividade física é importantíssima e a gente fala isso todo dia para o pessoal fazer atividade física. Entretanto, você tem que saber se o seu coração é normal. Então, antes de qualquer atividade física, procure saber se o seu coração é normal. Tá, para a prática de qualquer Porque atividade. senão qualquer atividade vai ser perigosa para você. Agora, teu coração, tudo bem, você fez o check-up, está tranquilo, vamos fazer atividade física. As que exigem mais esforço do coração, que são as atividades aeróbicas, que é corrida, né? Corrida, vamos pedalar, enfim, natação. Na temperatura mais fria, você tem que manter o corpo mais aquecido. Prefira, no inverno, fazer atividades em ambientes fechados, né? Mais aquecidos, para evitar o contato com o vento frio, né? Tá. Se você for fazer uma atividade física fora, em ambiente externo, não tire o agasalho, porque a tendência o pessoal depois, aqueceu, tirou o agasalho, porque aí você pode ter essa questão da ocorrência daquela constrição do vaso que eu falei no início. Então mantém o agasalho. Exatamente. Então mantenha-se agasalhado, procure fazer uma atividade física, de preferência dentro de um ambiente fechado. Agora, continue fazendo atividade aeróbica, sim, porque ela é uma atividade mais importante para o coração. É exatamente essa atividade aeróbica que reduz a chance de doenças cardiovasculares. Então, como prevenir ou como cuidar do teu coração no inverno? Mantenha-o aquecido, tá certo? Então, se for fazer a atividade física, mantenha aquecido. E outra situação, previna-se da gripe. Então, a vacinação da gripe é muito importante, porque a gente sabe que o infarto, ele aumenta muito com a faixa etária. Então, ela é muito prevalente, ou mais prevalente nos idosos, onde a gripe também é mais prevalente. Então, vacinar para a gripe também previne algum acidente cardiovascular, como um infarto, principalmente entre os idosos. Olha que interessante. Então, assim, pessoas que já apresentam algum problema cardiovascular, que já fizeram exames e foi comprovado que tem aí que tomar certos cuidados, com a gripe isso pode se agravar ainda mais. Então, a vacina vai prevenir também problemas cardiovasculares para aquele grupo que já tem uma predisposição e que já está fazendo um tratamento para isso. É isso, doutor? É isso aí. E a água? Onde entra a água? Quando a gente fala no inverno, as pessoas esquecem que elas têm que se hidratar. A gente só pensa em beber água ou mesmo líquidos em geral no verão, no calor. No inverno também é muito importante essa hidratação. Ele pode interferir nas pessoas que estão nesse grupo de risco de problemas cardiovasculares? Sim, a gente tem que manter o organismo hidratado, porque a água é a fonte da vida, né? Obviamente, o indivíduo desidratado, o sangue ele fica um pouquinho mais viscoso e isso pode também ser um fator de risco para a formação de coágulos ou até de infarto, de trombose, enfim. Principalmente o que acontece no inverno, algumas pessoas procuram passar férias ou fins de semana em cidades onde há uma certa altitude, né? Na altitude, onde você tem uma carência maior de oxigênio, você tem uma tendência também de produzir mais glóbulos vermelhos no sangue, o sangue tornar mais viscoso, então o cuidado é redobrado. Manter a hidratação ela é muito importante, inclusive se você for para cidades frias. Tá. Há uma necessidade, você sente menos sede, talvez, principalmente se o lugar for úmido, mas não esqueça de tomar água, porque realmente é bastante importante. Quando a gente fala de homens e mulheres, essa chance, esses problemas cardiovasculares, tanto em homens quanto em mulheres, no inverno, ocorrem da mesma forma ou há uma diferença? Porque existe uma faixa etária da mulher que acaba sendo muito perigosa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como que a gente consegue separar aí homens e mulheres, ou se esse perigo, né, e estar atento a esse momento do inverno que acaba agravando os problemas, nos dois casos, tanto para homens quanto para as mulheres, tem que ser da mesma forma? Olha, isso é importante dizer porque ninguém está imune, né? O fato de ser homem ou mulher... As mulheres acham que só os homens têm infarto, exatamente. Né? E isso tinha no passado embasamento, porque o hormônio feminino, ele é um protetor contra a doença cardiovascular. No entanto, com a vida moderna e a mulher adquiriu hábitos masculinos, que é trabalhar, é correr, é o estresse. Além disso, a mulher tem mais atividades, porque ela tem que cuidar da casa também. Ela adquiriu o hábito de fumar, ela se tornou mais obesa, a bebida. Então, o que se viu, por exemplo, nos últimos 15 anos, e isso foi uma pesquisa publicada no ano passado, que as mulheres jovens, abaixo de 60 anos, elas representavam apenas 10%
da população das mulheres que infartavam. Tá. Hoje, essas mulheres jovens, elas já são 1/4 entre as mulheres que infartam. Então, hoje, as mulheres jovens já estão dentro do fator de risco de infarto, assim como as mais idosas. O infarto ainda é mais prevalente no sexo masculino, no entanto, a gravidade do infarto e a chance de morte é maior na mulher. Justamente porque, às vezes, você se descuida em relação a isso. Não, comigo não vai acontecer. Entendi. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Cardiologia Intervencionista tem uma campanha muito interessante, lançada há 10 meses, chamada Coração Alerta. Tem um site que vocês podem acessar, coraçãoalerta.com.br, cujo objetivo é exatamente mostrar isso. Que o infarto agudo do miocárdio hoje não tem raça, não tem idade e não tem sexo. Pode acontecer com qualquer um e a gente tem que, obviamente, mostrar à população, informar quanto a como prevenir o infarto e o que fazer para reduzir a morte por infarto no tratamento adequado. Ou seja, ir ao hospital o mais rápido possível se você tiver o sintoma de infarto. Então, quais são os sintomas? E aí é importante, porque o que acontece? A gente sempre fala, não adianta você ter um médico preparado, não adianta você ter hospitais equipados. O tratamento do infarto começa com você, em casa. Então você tem que saber se aquilo que você está sentindo é infarto. E se for, você tem que ir o mais rápido possível ao hospital. Por quê? Porque o sucesso do tratamento depende do tempo. O infarto tratado dentro das 2, 3 primeiras horas do início, você tem uma chance de sobreviver de 96%. Olha. Agora, se você deixar para ir 12 horas depois, essa chance cai para 70%. Né? Então, é importante saber o sintoma do infarto. Na maioria das vezes, é uma dor de forte intensidade, uma pressão forte no meio do peito, pode ser do lado esquerdo. Mas às pode ser no meio também. No meio, tá. Às vezes em queimação, às vezes pode ser na boca do estômago. Ela aperta forte, aí ela pode correr e ir para o braço esquerdo, para o punho esquerdo, para o braço, pegando todo o braço, dando uma sensação de formigamento. Ela pode correr para as costas, ela pode subir para o pescoço, pegar os dentes. E muitas das vezes ela é acompanhada de um outro sintoma. Tá. Ou um mal-estar, ou uma falta de ar, ou um cansaço, ou enjoo, ou vômito, ou muitas das vezes uma sudorese, um suor frio inexplicável. Mas tudo isso acompanhado com uma dor. A dor, então, pode vir para o braço, para as costas, é uma dor. Exato. Agora, é interessante a gente chamar atenção. Os idosos, acima de 70 anos, os diabéticos e as mulheres, elas podem ter, esses 3 grupos podem ter uma intensidade de dor menor, ou a dor pode ser até ausente, por características desses grupos. Então, no fato da mulher, uma dor mais fraca não significa que não possa ser o infarto. Entendi. No diabético e no idoso. Se você tem uma dor que você nunca sentiu, que é diferente, que não melhora com posição, não melhora com nada, é acima do umbigo, vá até o hospital e dê uma checada. Pode não ser nada, mas se for, você vai estar fazendo a coisa certa. Ou seja, o que deve ser feito no hospital para a pessoa sair com a consciência tranquila que ela fez, enfim, o check-up correto? Ela chegando no hospital com essa queixa, é feito um eletrocardiograma. Esse é o primeiro exame que tem que ser feito. E normalmente em até 10 minutos da chegada no hospital. É rápido. O diagnóstico está no eletrocardiograma e alguns exames, se não aparecer no eletro, vão ser feitos na sequência. Tá. Detectado o infarto agudo do miocárdio, o tratamento é desentupir a artéria que está entupida. Ou por um remédio que vai ser dado, chamado trombolítico, ou se o hospital tiver equipado, você vai fazer uma angioplastia coronária, que é o tratamento mais efetivo, que é desentupir mecanicamente com um balãozinho dentro do coração, implantando uma malha de stent, aquela molinha, restaurando o fluxo sanguíneo. E aí a mortalidade cai bastante, em 2 a 3%, se você for atendido adequadamente e rapidamente. E é isso que a gente quer fazer. Reduzir a mortalidade por infarto no país através da informação. Perfeito. E como a gente deve, acho que a Daniela está perguntando, né? Uma pergunta importante. Como a gente deve socorrer uma pessoa que tenha um infarto? É possível, né, socorrer? Porque a gente sabe que tem casos também de ser muito forte, de ser fatal e não ter nem tempo para isso, né? Se a pessoa não tiver uma parada cardíaca, é levá-lo o mais rápido possível ao hospital. Essa é a melhor coisa a ser feita. Tá. Se você tiver, a pessoa não tiver alergia ao AS, por exemplo, ácido salicílico, que aí você tem no mercado AS, Somalgin, aspirina, tem uma série desses aí.
Se você tiver isso em casa e você achar que vai demorar um pouquinho para chegar ao hospital, você pode pedir para a pessoa mastigar e engolir 3 comprimidinhos de AS de 100 miligramas. Tá. Não tendo isso, mas o mais correto, corre para o hospital. A pessoa teve uma parada cardíaca, porque algumas vezes o infarto agudo, e não é infrequente, a primeira manifestação pode ser uma parada cardíaca. Inicia a massagem cardíaca, as 2 mãos no meio do peito, a mão mais forte embaixo, fazendo compressões ritmadas no meio do peito e chame ajuda. Chame ajuda. Peça para chamar o resgate para vir atender essa pessoa, enquanto continua a massagem cardíaca até chegar alguém. Essa é a situação mais correta. Coloca a pessoa no chão, faz a massagem, uma superfície dura no meio do peito, enquanto alguém chama ajuda. É 190, né? Exatamente, 190, 192. Se você estiver sozinho, faça a ligação rapidamente e comece a socorrer a pessoa. É importante, vários hospitais oferecem cursos gratuitos à população sobre como atender essas situações emergenciais, como fazer a massagem cardíaca, e isso é importante a pessoa ter algum conhecimento, né? Recentemente teve um caso interessante que foi num supermercado, né? E que no caso foram criancinhas que tomaram um choque e tiveram parada cardíaca. Graças a uma pessoa que não era da área de saúde, mas que sabia fazer, tinha feito o treinamento, ela conseguiu salvar a vida, fez a massagem até que o resgate chegasse. É verdade. Não, e é impressionante como tem notícias que em alguns momentos, quando a gente acompanha ou recebe a notícia, vendo e lendo, marca muito. Eu tinha acabado de ter nenê quando aconteceu essa notícia. Então, essa realmente eu não esqueci, foi um negócio que me marcou. E às vezes dá, né, a gente sente, dá um aperto, é uma coisa impressionante. Graças a Deus, nesse caso, tinha ali um anjinho que estava preparado para fazer mesmo a massagem, para salvar. Então é importante a gente ter esse espaço aqui no programa para você aí de casa que já se deparou com uma situação como essa, ou que pode acontecer com todo mundo, a gente não está livre disso, saber o que fazer nesse momento. A gente tem algumas perguntas, doutor, que chegaram no nosso e-mail. Vamos então para as perguntas? Vamos lá? Se você quiser mandar a sua, vocebonita@tvgazeta.com.br ou para o meu Twitter, @carol_minhoto, que a gente vai fazer todas aqui ao vivo. Vamos lá, vamos colocar na tela a primeira pergunta. É da Joana, que é de Peruíbe, São Paulo. Joana, um beijo para você. Tenho arritmia cardíaca. É verdade que piora no inverno? A arritmia, dependendo do tipo, pode piorar. Na maioria das vezes, 80% das vezes, as arritmias elas são benignas, mas algumas arritmias que são ligadas às doenças da estrutura do coração, elas podem ser potencialmente malignas, que eu falo, que ela pode levar a parada cardíaca se não for tratada adequadamente. Em situações de estresse, uso de bebida, uso de cigarro e baixa temperatura, pode sim aumentar a excitabilidade do músculo cardíaco, ou seja, o potencial desse músculo em gerar batimentos errados. Entendi. E o que ela deve fazer? Ela tem que permanecer, ela já deve ter, claro, não um tratamento, mas já deve ter conversado com o médico e ela sabe como agir nessas situações, já que esse problema já foi diagnosticado. Então, no inverno, ela tem que só estar mais atenta, continuar fazendo a mesma coisa. Isso, exatamente. É ficar um pouco mais atento e seguir a orientação do médico dela. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então? Olha lá, vamos ver quem escreveu para a gente. Bruna de São Paulo, um beijo. Os sintomas do infarto podem ser confundidos com alto nível de estresse? Através de exames é possível não detectar que a pessoa está infartando? Ótima pergunta. Sem dúvida. É aquele medo de sair do hospital, né, doutor, e falar, meu Deus, será que eu fiz os exames certos? Por isso que eu te perguntei, qual deve ser a conduta, né, desse pronto-socorro? Exatamente. Então, o estresse elevado, ele pode produzir algumas dores e tudo mais que pode não ser um infarto, mas a gente tem que lembrar que o estresse ele é um dos fatores de risco, ele é um dos gatilhos para levar ao infarto. Então é importante que, mesmo que você ache que não pode não ser nada, vá até o hospital. Os exames, o primeiro exame, obviamente, a história clínica, faz seu eletrocardiograma. Se houver uma suspeita no eletrocardiograma, colhe esse exame de sangue, que são dosadas enzimas, substâncias no sangue que alteram, estão aumentadas quando há uma lesão no coração. E aí é feito, confirmado o diagnóstico. 80% das vezes, praticamente o eletrocardiograma já vai te dar o resultado. Quando o eletrocardiograma ainda não altera, porque está muito no início do quadro, você esperar alguns minutos, refazer o eletro, isso pode dar a diferença e mostrar o resultado. Os hospitais eles já estão preparados e os médicos bem atentos a isso, né?
Mas é importante que as pessoas saibam para justamente ela falar, puxa, eu tenho que fazer esse caminho quando estiver dentro do hospital. Então, é muito difícil esses exames não detectarem que a pessoa está tendo um infarto. Isso, o que mais acontece é a pessoa, de repente, achar que pode não ser nada, esperar muito tempo, deixar para ir no dia seguinte, ou chegar depois de 24 horas, depois de 12 horas, onde o tratamento não é efetivo e aí já não tem muito o que fazer, né? O infarto já se consumou, já se perdeu o músculo cardíaco e tal. Outra coisa que é frequente é a pessoa ter uma dor que ainda não é um infarto, mas é um aviso, é uma angina, tá certo? É uma dor coronariana que está avisando, olha, da próxima vez eu posso vir mais forte e ser um infarto. E ela ir no hospital e de repente o eletrocardiograma não tem alteração, mas pela história que o médico conversar, ele fala, olha, isso é uma angina, isso não é um infarto, mas nós vamos investigar e talvez internar, fazer outros exames, enfim, justamente para não deixar que você vá para casa e depois você retorne 2 dias ou uma semana depois já em infarto agudo do miocárdio. Então é importante a gente colocar isso. Isso pode acontecer, então. E tem um intervalo muito curto entre essas dores. Uma dor um pouco mais fraca, que pode ser o início, parar e depois de 2, 3 dias vira o infarto mesmo. Isso, eu queria deixar uma mensagem importante, porque o infarto fulminante, aquele que a pessoa morre antes de chegar no hospital, normalmente, na maioria das vezes, ele mandou algum aviso antes. É uma pessoa que, essas que sobrevivem à parada cardíaca, conversando com elas, doutora, eu vinha sentindo uma dorzinha. Entendi. Eu vinha sentindo uma dor quando eu subia a escada, quando fazia esforço, ou essa dor apareceu de um mês para cá, 2 semanas. Eu estava tendo alguma coisa que eu achava que era estômago, ou seja, havia já algum problema e deixou passar. Então, por isso que é importante que sintomas diferentes que apareçam, dor no peito, na hora que faz algum esforço, que você não sentia, ou uma dor no estômago que aparece diferente, tire essa dúvida, né? Porque aí você pode realmente fazer uma prevenção legal. É verdade. E não ser pego de surpresa depois, né? Exato. A gente tem mais perguntas, mas antes eu queria te fazer uma pergunta assim, que eu acho que quando a gente previne, não tem jeito. Prevenir é sempre o melhor remédio, prevenir é sempre melhor para a gente evitar esse tipo de surpresa desagradável. Como deve ser feito o check-up? De quanto em quanto tempo para homens e mulheres? A partir de que faixa etária? Né? Como deve ser feito? Quais são os exames que esses pacientes... É hereditário? Problemas cardíacos podem ser hereditários? Né? Até para que a pessoa já tenha aí um alerta. Olha, família toda tem... Perdi muita gente na família de infarto, problemas cardíacos, preciso então me cuidar um pouco mais. Como o fator hereditário é muito importante, pessoas que tenham pai ou mãe ou ambos que tiveram infarto ou uma doença cardíaca antes dos 60 anos, essa pessoa tem que fazer um check-up mais precoce. Entre 20 a 30 anos de idade. Uau. Para as pessoas que não têm caso na família, principalmente casos precoces, ele pode começar o check-up a partir dos 30 anos, tá certo? Que são é uma consulta médica e o médico vai pedir exames adequados para avaliar a saúde do coração, principalmente das artérias coronárias. Agora, é importante salientar o seguinte, que se você, olha, eu quero começar um programa de atividade física, tenho 20 e poucos anos, faça seu check-up antes, para você não ter surpresa, para ver se seu organismo está adaptado para começar uma atividade física. Tá, então isso de qualquer maneira para todas as pessoas, a gente deve fazer os exames regularmente, pelo menos uma vez por ano. Sim, se o médico não detectar nada, uma vez por ano, se tiver algum problema detectado, diabetes, hipertensão, então esse check-up vai ser alterado, esse retorno cada 6 meses, 3 meses, dependendo do quadro. Muito bom. Vamos então para a nossa última pergunta. Vamos ver quem escreveu pra gente. vocebonita@tvgazeta.com.br. Olha lá. Vai do Rio. Val, tô olhando o Rio, parece aqui de longe. Val, beijo pra Val, do Rio, ó que bacana. Hoje a gente tem funk, hein, Val, não vai perder. O que é doença do miocárdio... Peraí, não. O que é doença do miocárdio não compactada? A alteração, o miocárdio é o músculo cardíaco. Tá. Então, fala assim, você tem um não adaptado, não compactado, uma alteração das tramas desse músculo, ou seja, de como as fibras musculares estão dispostas. Tá. Então, é uma coisa muito específica do coração, que pode ou não levar problemas dependendo aí do grau de alteração. Muitas das vezes é secundária a alguma outra doença, mas enfim, é um problema específico do músculo cardíaco. Então, o miocárdio é músculo do coração, é a nossa bomba. Que é detectado também através de exames.
O mais importante, eu acho que, né, da nossa pauta e poder falar sobre esse assunto é que as pessoas que já detectaram algum problema mantenham a atenção no inverno, então, atenção redobrada. Quem não está fazendo exame, está deixando de lado o cuidado com a saúde, primeira coisa que você tem que pensar, procurar um médico da sua confiança, fazer todos os exames, né? Ficar com a consciência tranquila é tão bom, né? A gente vive melhor, vive mais feliz e procurar uma atividade física, claro, que não vai comprometer, né, a sua saúde, que só vai te ajudar, né, doutor? Exato, eu acho que é isso daí. Eu acho que a mensagem final é que reduzir as mortes por infarto no Brasil é uma atitude para todos. Verdade. Não é uma atitude para médico, para o pessoal que trabalha na saúde, mas para todo mundo. Porque isso começa em casa. Sem dúvida. Quero agradecer ao Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista, e fazer um agradecimento especial ao Grupo Angiocardio, que o site é o www.grupoangiocardio.com.br. Muito obrigada, doutor. Foi ótimo o nosso papo, viu? Adorei. Obrigado.